bem-vindos a mais um episódio do Sexto Sentido Talk. Eu sou a Camila, serei a host do episódio de hoje. Estou rodeada de 5 mulheres incríveis e hoje vamos juntas lapidar o seu sexto sentido. E como a gente prometeu, aqui no Sexto nós falamos sobre todos os assuntos, inclusive os assuntos sérios. Mas fiquem tranquilos, a gente vai falar de uma forma leve, de uma forma informativa e interativa. Vai ser uma conversa bem tranquila. Mais pra frente, a gente vai ter uma convidada muito especial que vai trazer propriedade para esse tema. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos, percepções e sobre limites. Antes de começar essa conversa importantíssima de hoje, eu preciso agradecer quem acredita no poder do diálogo e quem caminha com a gente. A Casa Vivaz, onde estamos gravando o episódio de hoje, com os melhores eletros para sua casa. Inviolável, uma empresa que trabalha todos os dias para proteger lares, famílias e negócios. Óticas Diniz, referência em cuidado de saúde visual e em tornar qualidade acessível. Pulse Shopping, um espaço de convivência, lazer e experiência para quem valoriza estar junto, muito mais que um shopping. E Les a Les, uma marca que acredita na força e na autenticidade da mulher brasileira. Nosso muito obrigada! Oi, eu sou a Camila e eu não sinto ciúmes, eu faço auditoria emocional. Oi, eu sou a Carol e eu não fico muito tempo sem fazer algo novo pela primeira vez. Oi, eu sou a Vitória e como uma boa pisciana, eu vivo esquecendo as coisas. Eu sou a Leite e eu minto que o meu cabelo é ruivo natural. Eu sou a Janine e eu falo com vozinha de bebê até com as minhas amigas. Eu sou a Bea e eu coloco K-pop no volume máximo na primeira hora da manhã. Até onde o cuidado é carinho e a partir da onde começa o controle. A gente aprende a agradar, a ceder, a entender um pouquinho o outro, mas será que a gente aprende a perceber quando está passando o nosso próprio limite? Hoje eu quero começar falando sobre isso. O momento em que a intuição avisa e a gente decide ou escutar ou ignorar. Vocês confiam no sexto sentido de vocês ou vocês costumam duvidar dele? Eu vou começar por mim. Eu geralmente não escuto. Difícil, eu acho. Eu não sei se eu escuto o meu também. Eu acho que tem uma linha bem tênue entre o cuidado... Nem algum cuidado. Eu acho que é entre a gente colocar limite e a gente achar que a gente mesmo tá exagerando. Porque eu tenho isso comigo. Às vezes eu acho que eu tô exagerando, sabe? De pensar, não, Janine, calma um pouco. Né? Para, tu tá exagerando. Ou de não, realmente isso aqui passou do meu limite e é agora que eu coloco um ponto final ou é agora que eu coloco um limitador. Eu tenho uma dificuldade e eu me considero muito compreensiva, sabe? Muito, não, ok, tudo bem. Eu relevo muito e isso eu sei que às vezes é um problema também. Que às vezes eu deveria ser um pouquinho mais... Nem sei usar a palavra. Faca na bota? Faca na bota, isso. Faca na bota. É uma boa palavra. É uma boa palavra. É uma boa frase. Uma boa frase. Desculpa, mãe. E eu acho que também essa questão do sexto sentido, né, ela pode estar ali tanto para situações de perigo, de risco de vida, quanto para situações mais corriqueiras e convencionais do dia a dia. Então, né, eu acho que isso muda muito, porque quando a gente está em perigo, para cada um vai soar de um jeito, né? Esse risco e como você consegue ou não ouvir esse sexto sentido. E para mim, geralmente, eu consigo ter uma sensibilidade um pouquinho maior nesses casos. Mas, em contrapartida, em situações mais... enfim... sei lá, eu tenho que escolher alguma coisa na minha vida, uma direção, vamos dizer. E aí, né, tem ali alguma coisa me indicando para que caminho eu tenho que ir. Isso, para mim, não fica tão claro. No sexto sentido fica mais difícil de ser ouvido. Exatamente. São situações diferentes, né? Quando tu chega, eu quero a batedeira rosa ou a batedeira azul. É uma coisa. Agora tu tá passando numa rua em que você pensa, não, eu vou trancar minhas portas. Exato. Nessa rua aqui, eu acho que é melhor trancar minhas portas. Então, nesse sentido, o nosso sexto sentido, ele grita quando a gente tá realmente numa situação de perigo, né? E às vezes ele não ajuda a gente. Até nosso instinto, né? Acho que é mais instinto ainda. Pode ser. Vocês acham fácil dizer isso me incomoda ou dá uma travada? Eu acho fácil. A gente sabe. Essa resposta com certeza viria de você.
Eu vou muito pela sinceridade. Eu acho que quando a gente é sincero e honesto, a gente consegue chegar mais longe. E eu acho que com a comunicação certa, uma comunicação assertiva, empática, você consegue comunicar aquilo que te incomoda de uma maneira clara, né, sem que o outro se ofenda. Então você consegue comunicar aquilo que te incomoda de uma maneira, né, que resolva aquela situação e que não fique incômodo, né? Vi, eu admiro muito isso em você, porque você tem uma facilidade muito grande, pode ser que tu até tenha adquirido essa facilidade, né? Quem sabe ela não é tua mesmo, tu adquiriu. E de falar realmente, não, isso aqui não tá bom, isso me incomoda. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu estou trabalhando isso em mim, de falar quando me incomoda, mas eu ainda tenho uma... Como eu falei antes, eu acabo aceitando muito mais do que deveria. E você tem isso muito forte, isso é muito legal. Eu admiro demais isso em você. Eu acho que eu tive que aprender, assim. Foram as circunstâncias da vida que me colocaram nessa, assim, de... Cara, tu vai deixar isso acontecer mais quanto tempo, né? E também muita terapia. Sempre. Essencial. Mas eu acho que isso também é algo muito de criação, né? Porque, por exemplo, a minha mãe sempre foi uma pessoa de guardar muitas coisas pra ela. Com o tempo, com a vida, ela foi curando isso em terapia também, né? Mas eu acredito que na minha infância eu também tive muito isso de guardar as coisas. E eu demorei muito tempo pra aprender a falar. Que eu tinha que falar e expor que as pessoas não iam ter uma bola de cristal pra adivinhar o que eu tava sentindo. Eu acho que isso só veio realmente depois da vida adulta, sabe? Eu também. E depois dessa vida adulta, vocês aprenderam? Vocês sabem qual é o limite que vocês não negociam mais num relacionamento? Eu sei. Eu também sei. Mas eu precisei passar por alguns relacionamentos pra entender quais são os meus limites. Quais são limites inegociáveis e quando realmente o sexto sentido ele fala, não, essa pessoa, ela vai ultrapassar o teu limite em certo ponto desse relacionamento. Então é melhor você cortar laços agora. Mas o limite, o limite ele precisa estar muito claro. Na nossa cabeça. Na nossa cabeça. Principalmente, né? Porque eu falo por mim, é muito difícil eu saber, porque é aquele negócio, a gente é ensinado a entender, a ser mais doce, e é muito difícil, o limite precisa estar muito claro dentro da nossa cabeça pra gente poder dizer. Mas isso também... É pra isso que serve o namoro, né? Pra gente entender, porque eu acho que é difícil no início da vida adulta você saber realmente quais são os teus valores inegociáveis, teus limites. Difícil. Eu acho que tu vai aprendendo, né? Primeiro, autoconhecimento. Tu precisa entender, porque uma coisa que pra mim vai ser um limite, pra você pode ser que não. Então, autoconhecimento, eu acho, em primeiro lugar. Saber reconhecer as nossas emoções, eu acho que isso é muito, muito forte, assim. E, às vezes, ter passado por alguma merda. Trauma. Um trauma, exatamente. Exato. Às vezes, ter passado por alguma merdinha aí vai te fazer ser uma pessoa que consegue visualizar um pouquinho melhor, que consegue antecipar um problema, ou pensar isso aqui, como você falou, Bia, isso aqui vai me dar um problema depois. Então, eu acho que essa é meio que a receita do bolo, assim. Porque, no geral, é uma lista de... que a gente tava falando. É uma lista de... Inegociáveis? Isso. De valores inegociáveis, né? Que a gente tá falando. Não é uma coisa só. E aí, para chegar nessa lista, é isso. Essa trajetória de vida, ela ajuda muito, né? E, enfim, eu acho que para cada um muda, óbvio. Mas tem algumas coisas que eu acredito que são ou deveriam ser inegociáveis para qualquer mulher. E tipo o quê? Eu acho que a questão do respeito, exatamente. Os assuntos que a gente vai tratar ao longo desse programa, eu acho que vem muito a calhar, né? Que tem a ver com a gente se sentir íntegra, segura, valorizada, né? E Amada, protegida. Tudo isso. E no trabalho, tem coisas que a gente aprende a não aceitar só depois que passou por elas? Nossa, sim. Com certeza. Totalmente. Eu trabalho muito com homens, né, gente? Com mão de obra, então muita coisa. Nossa. Aí depois que tu vê, pensa, nossa, eu não deveria ter agido desse jeito, ele não pode falar comigo desse jeito. Né? Naquele momento eu era autoridade, então depois, quando tu tá... Lembra, a gente conversou isso em algum episódio, depois quando a gente relembra a discussão, às vezes no carro, que a gente lembra da resposta, quando deita na cama, que tu pensa, eu não deveria ter aceitado, eu deveria ter respondido isso. Muito, no trabalho, muito. Comigo,
bastante. E você cria 27 cenários em que você respondeu de forma extremamente criativa, E mas nenhum desses cenários foi o que eu fiz. foi o que tu fez. Exatamente. Que naquela hora tu ficou nervosa, né? E daí tu... Mas sabe que depois, no dia seguinte, eu vou lá e respondo o que eu tinha pensado. Eu chego lá, sabe aquilo que a gente falou ontem? Então, eu não te falei o que eu queria falar, então agora eu vou falar. Eu pensei melhor. Eu pensei melhor, então, olha, não gostei disso, disso e disso. Melhore. Pra que eu não me Problema tá em estresse você. novamente. Ciúme. Fofinho ou problemático? Problemático. Problemático. Sempre. Gente, eu não quero falar nada, mas eu acho que a gente tem que deixar essas pro Treta Box. Tá, última. Tem comportamento que muita gente ainda acha normal no relacionamento, mas que hoje vocês olham diferente? Sim. Fala, então. Então já responde. Pergunta e responde. Isso eu chamo de autossuficiência. Eu falei pra vocês que eu tava treinada. Com as respostas na ponta da língua, todas. Falar com vozinha de bebê. Tá, mas é que eu Ah, acho mas é que tão isso bom. é uma Eu coisa... também acho bom. É tão legal. Não Vocês vai dar pra olham se diferente, defender. é a pergunta. Não vai dar pra se defender. Essa não. Ai, às vezes é muito... negociava no teu relacionamento? Tu não fala com vozinha de bebê nunca, Camila. Nunca. A gente vai ter uma conversa com o seu cônjuge. Ai, gente. O importante é, se o seu marido chegar pra você hoje e falar com vozinha de nenê, o que você vai falar pra ele? De que forma você vai falar pra ele? Eu Como aposto. diria minha amiga Vitória Melhore. Duvido, eu aposto que ela vai responder com vozinha de neném. Só que ela não vai contar pra nós aqui nessa vez. Claro, porque eu sou durona, né? Mas eu acho que a vozinha do nenê não é nem só no relacionamento, né? Se você vê uma pessoa falando com a vozinha de nenê com o cachorro dela, você já deduz que no relacionamento é igual, entende? Sim. Por exemplo, a Beatriz. Se você vê a Beatriz com os cachorros dela, você já imagina como ela fala com o marido dela também. É automático na minha cabeça isso. Ai, essa foi ótima, gente. Comenta aqui embaixo. O que vocês acham? A pessoa que fala com voz de nenê com os cachorros, fala ou não no relacionamento? Com certeza. Com certeza. Gente, mas eu tenho uma amiga que a gente acaba falando às vezes com vozinha de neném, sabe? Em coisinhas bestas. Mas você fala até comigo, às vezes. É verdade. Vocês falam muito. Pois é, eu falo Você muito... fala, oi, amiguinha! É verdade. Eu falo nunca dito. As tuas sobrinhas falam isso. É verdade, eu acabo falando bastante com vozinha de neném mesmo. Ai, não vou nem opinar. Pula. Mas algumas... Voltando, né, ao assunto. A pergunta, né, Voltando amiga? à pergunta, eu acho que tem até uma questão que é extremamente séria, na verdade. Eu não sei nem se é interessante trazer isso aqui ou não. Depois a produção entende se tem que cortar ou não. É uma situação que você, por exemplo, não querer ceder a uma pressão sexual, muitas vezes, do seu cônjuge. E você ceder porque aquilo acaba, tipo... Obrigação do relacionamento. Obrigação do relacionamento, exatamente. Então, isso é algo que eu aprendi nos meus relacionamentos, que não pode se ceder, mas que muitas mulheres cedem por entenderem que é uma obrigação do relacionamento. E sem força física, né? Não, só psicológica. Total e completa manipulação psicológica. De que se você não estiver fazendo aquilo numa hora que você não estiver com vontade, é a tua obrigação, é a tua Se responsabilidade. chama estupro marital. Tava conversando nos bastidores com a nossa convidada e os números aqui em Santa Catarina aumentaram muito. E, inclusive, aumentaram as denúncias, porque as pessoas começaram a tomar consciência do que é isso, que não é tua obrigação, que não é e que isso existe. Né, casos de mulheres que são sedadas pelos seus companheiros, seus cônjuges, e, né, são violentadas. Então, a denúncia ela começou a ser maior através disso. Porque e eu acho que é algo que não era conversado, que é um casamento. Pois é. Então, faz parte da obrigação, faz. É difícil você bater um papo desses com as amigas numa mesa e você entra nesse assunto. Quase Ou você impossível. se tocar que realmente, né, não é algo que corriqueiro. Sim. Então, menos corriqueiro ainda do que, né, do que violência em si.
Então, eu acho que é difícil de você conseguir identificar ou de saber que isso é um problema. Exato. E aqui a gente tá falando dos casos mais graves, né? Mas às vezes começa lá com como você se enxerga dentro desse relacionamento, fazendo isso sem que a outra pessoa te exija nada. Né? Tem o caso ali, sim, que é super grave, seja uma violência psicológica ou seja uma violência física, mas também de você, por si só, estar se colocando à disposição de, né, de estar ali com teu parceiro, sabendo que não é o que você queria. Então, eu acho que fica também pra gente pensar sobre isso, né? Porque às vezes a gente fala de situações, mas não se dá conta que às vezes a gente vive também, né? E isso esse aspecto ele vai para diversos outros aspectos do casamento. Por exemplo, um limite negociável para mim hoje num relacionamento é eu trabalhar, é eu ter a minha independência financeira. E depois que você tem um filho, tem 2 filhos, o casal sentar e falar, não, tá tudo bem, o que é inegociável para ti? É negociável você ficar em casa cuidando dos nossos filhos? E a mulher não ter coragem de falar muitas vezes, não é negociável. Nem que eu gaste todo o meu dinheiro como babá, mas é inegociável para mim eu ter uma vida fora daqui. Então, muitas vezes as mulheres acham que isso é a obrigação delas. Que é a obrigação delas ficar em casa com os filhos e não gastar com uma babá. Isso tem um peso, né? Essa tua fala tem um peso bem grande, né? Porque a mulher, muitas vezes, ela não tem a opção. Porque se você optar por não ficar em casa cuidando dos filhos, você é vista como ingrata. Isso. Mas Eu acho que são 2 viés, gente. Eu acho que aí a gente entra num assunto que é um pouco delicado pra gente discutir, assim. Eu acho que nenhuma de nós ainda, por enquanto, né, temos esse poder de fala, porque ainda não maternamos, nenhuma de nós. Mas eu acho que é um ponto bem específico, porque se você opta por cuidar dos filhos e pela criação dos filhos, você vai dar uma infância diferente pra eles. Exato. Mas aí tu vai abdicar de algumas coisas. Mas ao momento que tu te torna mãe, que tu decide se tornar mãe, eu acho que você vai abdicar de algumas coisas. Você não tem como você como você maternar, como você criar os seus filhos da mesma maneira e que tu tá tocando uma empresa. Não tem como. Você não vai conseguir fazer as 2 coisas muito bem. Não vai. O teu filho exige outras coisas. Então eu acho que isso é algo bem específico. Quando você opta por isso, você optou pela maternidade, alguma coisa vai ficar em segundo plano. Sim. E você não é substituível ali com o teu filho, né? Sim. Você é substituível na empresa, você é substituível no teu cargo, mas como mãe você não é. Então eu acho que é meio que onde tu resolve colocar a tua energia, né? Porque daí tu tem a opção de não maternar. Então, né? Eu acho que tem isso. Tem lugares que você é. Dentro da tua casa tu nunca vai ser substituível. Indiferente de se tu for mãe, se tu não for, aquilo né? de... A gente fala que não tem tempo pra fazer, às vezes, certas coisas. Não é que a gente não tem tempo, não é a nossa prioridade. Exato. Exatamente. Mas não vamos ser levianas nesse assunto, que para muitas mulheres não é opção, né? Não é opção deixar de ser mãe, não é? Com certeza, não, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Deixar de ser mãe ou não, deixar de Trabalhar ou não, exato. isso, por tem causa muitas da que não babá ou conseguem. por qualquer razão que seja ou Isso, não. eu quis dizer que tu não tem como, né? Enfim. Muitas vezes usar uma roupa mais decotada não é uma opção para muitas mulheres. Por causa, né, de... Enfim. E pra limites que se colocam no relacionamento. E para isso nós vamos ter uma convidada muito especial que vai trazer mais propriedades para esse assunto. A gente começou falando de situações que parecem muito comuns, de sinais, desconfortos, de intuição. E na maioria das vezes, essa conversa ela fica no campo da percepção. Mas existem casos que esses sinais não são só incômodos, são alertas. E quando isso acontece, a informação faz a diferença. Por isso, hoje a gente recebe uma convidada muito especial, que atua diretamente nessa realidade e traz propriedade, responsabilidade e compromisso com a proteção das mulheres. A promotora Marcela Boldori Fernandes, formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduada em Direito Processual Civil, em Combate à Corrupção, pós-graduando em Cybercrime, Cibersegurança e Inteligência, promotora da Justiça do Ministério Público de Santa Catarina desde 2012,
coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, Núcleo de Chapecó, integrante do GFAC, Grupo Especial de Enfrentamento a Facções Criminosas do Ministério Público de Santa Catarina. Doutora Marcela, seja muito bem-vinda ao Sexto. Obrigada, Camila. Obrigada, meninas. Doutora Marcela, hoje a gente convidou aqui para a gente falar sobre um assunto. Talvez não fosse o assunto que a gente gostaria de falar, mas a gente precisa, né? Sobre a violência contra a mulher. Tem números que são alarmantes aqui em Chapecó. Aqui em Chapecó e em Santa Catarina. Então, por isso, né, a gente vai te fazer algumas perguntas para que você consiga falar e alertar quem está nos ouvindo, tá bom? Doutora, qual é o maior mito que as pessoas ainda acreditam sobre violência contra a mulher? Que é algo privado e que ninguém deve se meter. Aquela questão de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, é errado. É errado porque as mulheres precisam de apoio, principalmente de amigas, de família, para conseguir romper o ciclo da violência e pôr um basta nessa situação. E a violência, ela começa como? Quais são os tipos de violência contra a mulher que existem? A Lei Maria da Penha, ela traz 5 tipos de violência: psicológica, moral, patrimonial, sexual e também a violência física, né? Então, a violência geralmente começa com uma violência psicológica, né? A gente observa nos relacionamentos tóxicos, no ciclo de violência, primeiro vai aquela questão da crítica, né? De afastar a mulher da família, afastar a mulher das amigas, tornar aquela mulher dependente daquele relacionamento, colocam na cabeça da mulher como se fosse a única possibilidade dela, né? Ninguém mais vai ter querer. Se não for eu, ninguém mais vai ter querer. Eu tô te salvando, tô te curando. Aquela questão da dependência, às vezes, econômica, e não só econômica, né? Essa questão psicológica mesmo. Então, a violência começa com a violência psicológica. Depois vai evoluindo para a moral, que são os xingamentos, até chegar na violência física. E é difícil sair desse ciclo, né? Acho que é difícil da mulher perceber que ela está sofrendo violência, porque, como você comentou, ela começa aos pouquinhos, né? Começa primeiro com afastamento, daí depois vai evoluindo. Então, eu acho que deve ser difícil de perceber que você está sofrendo violência. Eu acho que entra a importância da família, de amigos próximos, conseguirem observar isso também, né? Auxiliar essa mulher, porque como a violência psicológica ela é sutil, né? Vai afastando, olha, eu não gostei daquela tua amiga, né? Quem sabe a gente fica só nós, não vamos na tua família. Começa a afastar aquela mulher dos ciclos, dizer que não gosta dos amigos, né? Sim. E a mulher vai se retraindo e vai ficando isolada naquele relacionamento. E é difícil sair justamente por isso. Ela se vê presa, Sem rede de apoio. sem rede de apoio, afastada da família, afastada das amizades, e às vezes ela não enxerga, principalmente a violência psicológica. Ela começa sutil, né? Ou um ato de controle, ele tem ciúme porque ele gosta de mim, né? Ele não quer que eu use essa roupa porque, ele não gostou, então eu vou trocar, né? É cuidado. E isso vai diminuindo a mulher, vai diminuindo a autoestima, né? A autoconfiança, e a mulher vai ficando submissa naquele relacionamento, vai parando de ver que ela tem possibilidade de sair. Então é muito importante que a rede de apoio, que os amigos, que a família consigam fazer essa mulher enxergar essa realidade. Sim. E isso, às vezes, né, a gente até estava comentando antes, né, a questão de não querer se meter, né, como é complicado isso. Pois é. E a violência doméstica ela é democrática, né? Ela os agressores são tanto as pessoas sem escolaridade quanto o pós-doutor, né? Tanto a mulher que não tem condições econômicas, não é independente economicamente, quanto a mulher que tem uma vida profissional, que tem a sua independência, justamente por minar essa questão psicológica, a autoestima da mulher mesmo. E a maioria das mulheres visualizam só quando já chegou na violência física, né? é. Então, provavelmente, antes dela chegar, já teve muitas outras violências, né? E nós falamos no ciclo da violência. Então, começa com um ato de tensão, vai para a violência moral, violência física, depois vem a fase do arrependimento, da lua de mel. Essa mulher escuta a promessa, olha, eu estava muito estressada no trabalho, foi um dia difícil, desculpa, eu te amo. Foi um Isso momento... não vai acontecer de novo. Ela perdoa e o ciclo se repete. E o engraçado é que eles conseguem transformar, geralmente o agressor, ele consegue transformar isso, a vítima, como a culpada. Sim. Ela realmente acha. Eu vi um filme esses dias que ele colocou na cabeça dela que ele só fez aquilo
porque ela tinha se comportado mal. É assim que acaba esse filme? É assim que acaba. Aham. Aham. É um filme muito legal. É um livro maravilhoso. E eu acho que isso também vai muito de traço narcisista. Obviamente a gente não vai dar diagnóstico nenhum, mas eu Mas acho que vai muito, né? O Geralmente agressor, ele são- geralmente é, né? São narcisistas, são pessoas inseguras, são pessoas egocêntricas, que não têm empatia, que não enxergam aquela mulher igual, elas enxergam como objeto de manipulação, são manipuladores, né? Para o resto da sociedade eles são perfeitos, tanto que a gente vê nas Isso. audiências, testemunhas abonatórias, né? Colegas de trabalho, não, um excelente colega, né? Um pai, quem não convive, né? Não, ele trata bem os filhos. Mas quem está no lar, quem sofre, a mulher, a quatro paredes, É porque geralmente a violência ela acontece dentro de casa, Dentro de casa. né? Então, até as próprias pessoas, os familiares, eles não vão perceber esse tipo Não de percebe. coisa. Só como a Leite falou, só quando se torna Parecia física. um olho roxo. Exatamente. e Porque- mesmo assim ela pode dar desculpa ainda. Que é o que acontece, né? Porque aí é que tá. A questão da violência psicológica e da moral vem antes, né, doutora? Às vezes a mulher nem enxerga isso como violência. Nem a gente enxerga isso como violência, às vezes. Pra Pra nós a violência é física. Né? Aquele comentário do corpo, por exemplo, né? Alguma coisa assim, e aí a mulher vai ficando, né? A roupa, o corpo, ou a questão de diminuir o lado profissional dela, para aquela mulher não se sentir tão empoderada, né? Tão independente, diminuir as conquistas da mulher. Tudo isso vai minando. Até mesmo a violência patrimonial, né? É muito difícil de você identificar que você difícil. está sofrendo violência patrimonial. Porque é no relacionamento. Porque é um relacionamento. E aí as pessoas muitas vezes crescem com a ideia do que o que é meu é nosso, o que é seu é nosso. E aí isso se confunde com eles simplesmente começar a dominar todo o teu patrimônio. Sim. E aí você se vê num momento em que você não consegue mais sair daquele relacionamento, porque se você sair daquele relacionamento, tu perde tudo. Sai sem nada. Sai sem nada. Vocês viram aquele caso que eu mandei pra vocês da psiquiatra que ela sustentava a casa e ele ainda fazia violência financeira com ela? Que ela teve que pegar o financiamento. Teve um dia que ele obrigou ela a ir pegar um financiamento. E ela, inconscientemente, ela foi lá. Ela pegou, ela foi no banco, ela pegou o dinheiro e ela foi lá e ela deu pra ele porque ele disse que ele precisava. Então, vocês imaginem. E assim, a gente tá falando de uma psiquiatra, não é alguém sem estudo, não é... Por isso que, como a doutora falou, né? Atinge todas as Ela é classes. bem democrática. E é difícil a mulher se ver nessa situação. Geralmente lá no rompimento ela vai olhar para trás e vai ver que há muito tempo ela sofria violência. Né? E muitos desses homens, acredito eu, que pros outros eles têm, né? Pros amigos, pra emprestar, ou Sim, pra sim. beber, pra sair, eles têm. E aí dentro de casa eles não têm, né? Ocultam patrimônio, né? Justamente para ter essa questão do patrimônio da mulher. Porque é o controle, né? É o controle. É a forma que eles têm de controlar, de segurar. Doutora, o que mais te choca nos casos em que você acompanha? A questão do retorno das mulheres. A dificuldade de romper o ciclo. Né? Elas procuram a polícia, geralmente quando a violência é física, né? Polícia militar atende ocorrência, vão registrar um boletim de ocorrência. E aí depois, muitas vezes, elas vão até mentir na audiência porque perdoaram e porque não conseguem romper. Então, assim, mulheres que são dependentes econômicas, mulheres que entendem que para manter a família elas têm que continuar naquele relacionamento, quando não é isso, né? Como eu vou criar meus filhos sozinha? É muito pior criar os filhos naquele ambiente, porque a menina, uma filha mulher, vai entender que aquilo lá é normal, porque ela cresceu naquele ambiente. E o filho menino tende, às vezes, a repetir a conduta, espelhar, né? até a conduta violenta do pai, porque eles crescem naquele meio. Então, a solução é o rompimento, é a busca de ajuda, né? E é bem chocante, né? Porque eu até estava comentando antes ali que... Eu não sei se eu falei para vocês já, meninas, mas um dos primeiros casos que eu tive, a nossa cliente, ela foi lá no escritório e ela era uma audiência de conciliação, né? A gente ia ter que resolver a guarda e os alimentos da criança. E aí, eu conversei com ela, tava tudo certo. Em todos os momentos ela falava assim, eu preciso da guarda, a minha filha precisa ficar comigo, a minha filha precisa ficar comigo. Não, vamos lutar por isso, né? Aí tá, aí a gente entrou no fórum, aí a gente chegou na sala, e aí o juiz começou a falar. Vocês sabem que vocês estão aqui, o cara bem debochado. Tu não falou pra eles? Daí eu olhei pra ela assim, ela baixou a cabeça, e ele falou assim, a gente voltou, doutor.
E eu falei, meu, tá, beleza? E nisso a perna dela tremia aqui do meu lado, ela batia na minha perna, tipo, sabe? E aí o juiz me olhava, porque o juiz também, ele entendeu, ele tem uma percepção Sim, muito com grande, né? Não era o primeiro caso dele. né, Não era o obviamente. primeiro caso dele, tanto é que ele reforçou, né? Já tinha algumas medidas protetivas contra ele, e aí o juiz reforçou que o homem tá ali para proteger a mulher, não é para usar a sua força da forma errada, né? Passou um ensinamento ali. E mesmo assim, tá, passou, ele deu risada, debochou, e aí a gente conseguiu. A guarda da criança ficou com ela, né? Daí no que a gente saiu, ela segurou um pouco. E eu tava pé da vida, né? Porque eu falei, poxa, por que não me falou, né? Que tinham voltado. Daí, ele saiu na frente, ela me segurou. E ela falou assim, ele vai me matar. Meu Deus. Porque ela não tinha vindo na audiência anterior, porque ele tinha ido ameaçar ela. E aí eu falei, você tá dentro do fórum, um lugar mais seguro, aqui tem um monte de policial, você tá bem aqui. Ela falou assim, se eu não descer, daqui 5 minutos ele vai matar minha filha. Meu Deus. E é geralmente que isso acontece, né? E aí eu fui, desci lá no MP, falei com um dos servidores, os servidores registraram ali, daí depois eu voltei. E aí eles falaram, não, ela retirou a queixa. Ela não tem retirou a que fazer nesse medida. caso. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né, Não, doutora? assim, ó, tem os casos, ainda bem, né? A Lei Maria da Penha, ela tirou o fato de ameaça ser pública condicionada, né? A lesão leve ser pública condicionada. Então, agora, não depende da vontade da mulher. Uma vez que ela comunicou à polícia, ela não pode mais retirar a queixa, como antes. Mas elas continuam vindo na audiência dizendo, olha, não foi assim, eu Foi tudo perdoei. isso. Inclusive, em caso de tentativa de feminicídio, eu já vi tentativa de atenuar a responsabilidade de dizer que não foi aquilo que aconteceu. Quando tentou matá-la, né? O feminicídio tentar matar a mulher. E mesmo assim, ela negando que essa fosse a intenção. Então, é assustador, né? Esse viés da mulher continuar naquele relacionamento. E a gente sabe, começa uma escalada de violência e pode acabar na morte dessa mulher. Doutora, e essas mulheres têm apoio psicológico ou não? Assim, não é algo que... Tem. Ou apenas quando elas solicitam, nesse caso? Quando Elas têm que vão- aceitar, né? Tem que aceitar o apoio É, a pessoa psicológico. precisa querer ajuda, né? Precisa. Nós temos o Ministério Público, e aqui em Chapecó tem o NEAVIT, e tem convênios com as universidades, né? Para quem não tem condições de pagar o tratamento psicológico, as universidades aqui de Chapecó, elas atendem, né? Assim como o município também encaminha, né? Para a saúde, né? Da rede de atendimento do município. Lá, eu falo pela experiência, né? Mas lá na OAB a gente tem um projeto que é bem legal, que agora tem, junto na sala da DPCAM ali, que é OAB por Elas, que quando a mulher ela sofre a violência, ela vai até a delegacia e ela denuncia isso, tem uma advogada, um advogado fica ali para auxiliar. Porque às vezes a gente fala de violência física, mas a gente fala de violência moral, patrimonial. Então são vários os fatores. Quais vão ser os encaminhamentos que a pessoa vai dar para essa vida, né? Então é um projeto bem legal, foi bem divulgado e a gente conseguiu ali a sala. Legal. Então realmente é algo bem interessante, importante. Porque as pessoas não sabem, né? Eu acho que tu nunca se imagina no papel de vítima. Então, Claro, como é que tu vai sair? Não, e é por isso que eu digo, por isso é a minha pergunta, porque eu realmente não sei. Não sei como funciona, de que maneira as pessoas podem procurar ajuda, as mulheres, de que maneira elas poderiam se sentir um pouco mais protegidas também, né? Mas tem a rede de abrigo também, não tem? Então, a mulher vai, né, procurar atendimento, ela pede medidas protetivas, e aí nós temos afastamento do lar, do agressor, né? Geralmente ele sai do lar para ela ficar em casa com os filhos. Fixação de alimentos provisórios, quando essa mulher também não tem condições de sustentar os filhos, já fixa ali, o juiz pode fixar os alimentos provisórios. Vedação de aproximação em contato com ela, com familiares. Se os filhos sofrerem violência, também isso se estende aos filhos, não é automático, mas no caso que os filhos também estão sujeitos à violência, se estende aos filhos, até a suspensão de visitas. E ela é orientada, né? Se ela não tiver lugar para ficar, por exemplo, o município tem um abrigo, né? E ela também é encaminhada para os serviços de rede, inclusive para a Rede Catarina, né? A Polícia Militar faz esse atendimento, instala botão do pânico para essa mulher ter um acesso facilitado à Polícia Militar, se essa medida for descumprida, se ela precisar de ajuda, né? Então, as mulheres podem e devem procurar, que nós temos essa rede para amparar, né? Tem, essa rede, ela é bem legal. Até, inclusive, o botão do pânico é muito interessante, né? Porque elas, dentro
da DPCAM ali, da rede feminina, elas acionam diretamente. Ah, por exemplo, ele tá me seguindo. Então, aciona. De uma maneira mais rápida, Mais né? Sem rápido, precisar fazer uma Mais ligação. rápido, ele vai direto pro 190. Exato. Isso. Interessante isso. Eu acredito que a maioria das mulheres nem saiba. Eu não sabia da Nem existência eu disso. não Foi tinha novidade noção. pra mim. Inclusive, se alguma mulher que estiver nos assistindo estiver passando por uma situação que se identifique como um abuso, a gente indica denunciar o 180, ou se você também estiver vendo alguém ao seu lado passar por uma situação assim, né? Então a gente tem as autoridades aí para isso. Justamente. E tem. como a doutora falou, né? Não tem classe social. A violência, ela não tem classe social. Então, muitas vezes, quem a gente menos imagina é quem realmente está passando por algo. Que tá sofrendo. A gente não sabe o que passa na casa do outro, né? Essa frase é a maior verdade que a gente ouve. Às vezes as mulheres têm vergonha, né? O que vão pensar de mim, né? A mulher tem dificuldade de se ver naquela situação de vítima. E além do 180, tem o 127, que é a ouvidoria do Ministério Público para as mulheres, tanto online quanto por atendimento pelo 127. O 190, se for uma situação emergencial, uma agressão física, né? Um vizinho que escute lá gritos, sons de agressão. 190 na hora, a Polícia Militar vai atender a ocorrência, né? Vai resolver aquela situação. E é aquilo que eu falei lá no começo, né? Em briga de marido e mulher se deve mete a meter a colher. colher para preservar a vida dessa mulher, né? E a O doutora vizinho tinha que esteja falado da escutando. denúncia anônima também, né? Sim, sim. Esses canais, 180, o Ministério Público, né? 190, a pessoa não precisa se identificar para denunciar. Então, se souber de uma vizinha, de uma amiga, de uma familiar que esteja sofrendo violência, que essa mulher não consiga denunciar, pode acionar tanto o 180 ou 127, que isso é comunicado às autoridades que vão averiguar a situação. A gente ouve muito aqueles casos de a mulher ligando para pedir uma pizza, coisas semelhantes, né? A questão Qual seria, do sinal vermelho também. Que sinais tu indica, assim, para as mulheres que realmente querem pedir uma ajuda, mas não sabem como? Esse caso da pizza é o caso da agressão, né? Geralmente o agressor está do lado, ligam para o 190, né? E os policiais têm essa sensibilidade e sabem que é para mandar uma viatura, né? Pedem a localização e vão, geralmente da prisão em flagrante. A mulher está numa situação de cárcere privado, está sofrendo uma violência, não tem como pedir ajuda, né? E, né, se não for uma situação do 190, pode diretamente procurar a DPCAM, Ministério Público, Rede Catarina. Tem diversos bares também que eles criam o drink, que é o pedido de ajuda. Verdade. Então, quando você chega para pedir aquele drink não existe. Ela significa que ela tá querendo ajuda. Então, essa informação, normalmente, ela tá nas portas dos banheiros. Os banheiros, né? E aí, se você estiver precisando de ajuda, peça ao nosso bartender o drink, etc e tal. Olha que legal. Você vai ser escoltada até um Uber ou alguma coisa assim até a sua Eu já casa. vi em vários lugares, eu acho sensacional. Aqui em Chapecó deveria existir mais, Eu inclusive. lembro que eu já vi em algum lugar em Chapecó, mas eu não lembro aonde. Mas em bares, em cidades de capital, eu já vi várias eu vi em vezes. São Paulo já, mas aqui eu não lembro de ter visto, mas eu acho muito interessante. Muito interessante. Sim. Muito interessante, porque às vezes a pessoa sai num encontro, não sabe quem Exato. é direito, às vezes é difícil, né? Então eu acho muito interessante mesmo, bem legal essa ideia. E, doutora, tenho uma dúvida. Pensando que agora a gente tem colocado mais o holofote em cima da violência contra a mulher, em cima do feminicídio, e que nós temos todas essas redes de apoio, por que o feminicídio está batendo recordes na nossa sociedade? As mulheres aprenderam a dizer não. Então, ao mesmo tempo que tem essa informação, a mulher ela está dando basta na situação. E o perfil do feminicida, o que a gente escuta nas tentativas em que a vítima sobrevive, ela fala, ele me disse que se eu não fosse dele, não ia ser de mais ninguém. E o não da mulher, o basta da mulher, é o mote do crime. Então, os homicídios diminuem, os feminicídios aumentam. O Brasil é o 5º país no mundo que mais mata mulheres. Santa Catarina, neste ano, nos 50 primeiros dias de 2026, foram 8 casos. É o 3º estado no ranking. Primeiro São Paulo, segundo Rio Grande do Sul e 3º Santa Catarina. Né? Chapecó, nós já tivemos um feminicídio neste ano. O ano passado foram 3. Então, são números assustadores. Eu digo que assim, é um massacre de mulheres. Né? O ano passado, 2025, foi mais de 1.500 mulheres mortas. Dá 4 mulheres por dia. Meu Deus.
É assustador, é assustador. E isso vem de uma cultura, né, do machismo estrutural, a questão de enxergar a mulher como um objeto de posse, Propriedade, é. né? A partir do momento que ela quer romper o relacionamento, ela não pode sair, porque ela é dele, né? Isso é chocante, é chocante. É um massacre de mulheres e só com mudanças de educação, de cultura, de uma real igualdade, criando meninos e meninas com cultura de respeito, de dignidade, né? Enxergando o outro como um cidadão, isso vai mudar. E Vai muito tempo muito ainda, tempo, então. muito tempo. É que eu acho que para mudar algo no sentido cultural, é como tu falou, é a educação e começa na geracional. infância, né? É, na Então vai infância. toda uma geração, e não só uma geração, mas uma geração disposta a mudar, né? Disposta a mudar. Então é muito tempo para tu conseguir realmente tirar isso como cultura, né? Por isso que quanto mais a gente falar sobre isso, mais isso se difunde. E não é que a gente precisa falar disso porque a gente quer, mas a gente precisa falar sobre isso para que se tenha informação e que isso não aconteça. Até porque é desconfortável, né? Pra gente sentar aqui, nós 7 mulheres sentarmos aqui e falarmos sobre isso. Não sei Sim. vocês, mas a doutora é mais acostumada. Mas isso, pelo menos pra mim, me causa um desconforto enorme, né? A gente fica realmente Tensa, desconfortável, tensa. É um assunto difícil, mas a gente precisa falar sobre. A gente não pode simplesmente saber disso tudo, saber desses dados e não fazer a nossa parte. Que nesse caso, como comunicadoras, o sexto sentido é falar sobre. Não, algo que foi o pontapé, assim, pra gente decidir falar sobre isso foi os primeiros dias do ano, né, Cami? Que Teve um caso aqui na região, né, que eu acho que Sim. foi até pro Fantástico. E aí eu lembro que tava de noite, eu mandei pras meninas e falei, gente, não tem como. Eram 145, né? Os primeiros 25 dias do ano. É um número alarmante. É alarmante. Aqui na nossa região é muito forte isso. Eu não sei se é cultural, o que é. É enraigado isso, né? E é muito importante a iniciativa de vocês. Quanto mais nós falarmos sobre isso, mais nós vamos encorajar as mulheres a buscarem ajuda, né? A gente vê, às vezes, mulheres lá da zona rural, aquela dificuldade, né? Sim. E aí pergunta na audiência, desde quando a senhora sofre agressão? Há 40 anos. A E vida aí, inteira. a vida inteira, já criou os filhos, né? E muitas só vão denunciar depois que os filhos saíram de casa, não tem como sustentar os filhos. E essas mulheres da zona rural, com o vizinho a 1 quilômetro de distância, sozinhas, iam buscar ajuda onde? Então, inclusive, essa geração de idosas buscando ajuda pelas informações. É muito importante. E, Nós doutora, precisamos falar sobre isso. Eu acho que isso também aumentaram os dados, mas não é que aumentou a violência em si, mas eu acho que os registros aumentaram, né? Acredito que isso também, porque como tu comentou, uma mulher que sofreu 40 anos de agressão e agora, quem sabe porque se sentiu protegida, porque viu em algum lugar, que daí ela criou a coragem também de denunciar. Porque senão antes era o silêncio. Aí não tinha o registro. Acontecia, mas sem registro, né? Justamente. Já existia, mas agora está vindo à tona porque as mulheres estão buscando ajuda. Que bom, Antes né? sofriam caladas. Que bom que as mulheres estão buscando ajuda. Eu vi uma propaganda muito interessante do Paraná, que era do estado do Paraná, em que o homem sentava e aí a entrevistadora perguntava: cita as 10 mulheres mais importantes da tua vida. Daí ele falava: mãe, esposa, irmã, filha, pipi, popopó. E aí daí ela fala assim: agora tu escolhe 3 para sofrer violência. Porque 3 em cada 10 mulheres, isso já faz alguns anos, né? 3 a cada 10 mulheres sofrem violência. E aí daí todos os homens, eu não consigo escolher. Porque não é da realidade deles, né? Às vezes, eu fui fazer uma vez uma campanha do Ministério Público, meu nome é Maria, nas escolas para adolescentes. E eu perguntei para os meninos, quem de vocês tem medo de sair na rua à noite para não ser estuprado? Isso não faz parte do pensamento masculino. Eles não têm o receio que nós temos de escolher a roupa que tu vai sair na rua dependendo do lugar. De não passar por aquele lugar, tu pode estar sozinho, tu pode ser atacada, né? Eles não têm essa noção que nós temos. Não é do universo deles. E a estatística que eu vi é que 88% das mulheres já sofreram algum tipo de violência. E isso é muito impactante. Muito impactante. A psicológica, eu acho que principalmente, né?
E nem só psicológica, mas eu acredito que toda mulher tem algum relato. Outro dia, eu vi um vídeo de uma moça que ela compartilhou uma história que ela estava correndo e um senhor, parou o carro do lado dela e começou a pedir para ela entrar. E na hora ela estava de fone, ela achou que ele estava pedindo uma ajuda e ela foi perto. Quando ela se deu conta que realmente ele estava tentando fazer ela entrar no carro dele, ela falou que ela desabou, começou a chorar, correu pro carro dela. E aí eu comentei naquele vídeo, eu comentei assim que que eu não conheço uma mulher que nunca tenha passado por alguma situação que tenha ficado com muito medo, que tenha chorado, ligado desesperada para alguém. E eu nem sei quantas curtidas já tá aquele comentário, mas não para. Todos os dias vem gente curtir aquele comentário, porque o vídeo dela viralizou demais. E é sobre isso. Eu acho que todas nós aqui já passamos por alguma situação, mais que uma vez, Mais que uma vez. provavelmente. E na infância, a primeira situação que eu me lembro, eu devia ter uns 11 anos. Eu e minhas amigas saímos correndo, assim. Foi um trauma, assim. Então é na infância que inicia isso, né? Isso quando a gente não apaga, né? Da memória, que a gente acaba apagando. Normaliza, ou apaga por autodefesa, enfim, né? Mas tá muito mais palpável do que a gente imagina. A gente fala aqui de violência. Próximo, A gente fala de feminicídio, que é o nível máximo da violência contra a mulher, mas ela também tá em muitos detalhes pequenos, né? Essa questão do assédio, né? O não é não, né? O famoso não é não. E como identificar esse assédio no trabalho? Eu acredito que eu trabalho principalmente com mulheres, mas as mulheres que trabalham mais com homens, como aprender a dizer esse não? Aprender a dizer o não, né? E também a usar os canais de denúncia, né? A maioria das empresas, dos órgãos públicos tem essas ouvidorias, né? Tem campanhas contra o assédio. E às vezes a mulher pensa, eu vou me expor. Só que basta que uma denuncie aquela conduta do assediador, não foi só com ela, né? Quem faz isso, né? Nós tivemos um caso notório, né? Que foi divulgado e começam a aparecer as mulheres, né? As mulheres que foram vítimas, porque uma encoraja a outra. Enquanto todas ficam quietas, o assediador vai reiterando a conduta. Então, denunciar, procurar a polícia, os canais da própria instituição, né? Eu vi, doutora, não sei se tu tem conhecimento sobre, também não sei nem se é verdade. Não lembro qual país que ia começar a liberar a ficha dos homens. Era um aplicativo que tu ia ter acesso. Você coloca o nome lá, não precisa nem do CPF, tu coloca o nome e vai aparecer se ele tem alguma denúncia, se ele tem algum boletim de ocorrência, para que às vezes a mulher que está conhecendo um homem, ela saiba o histórico desse homem. Eu não lembro, não sei se é aqui no Brasil, acho que não é. Mas é um aplicativo específico que algum estado liberou isso para que as mulheres tenham acesso ao histórico do homem que ela está se envolvendo. Eu achei isso fantástico também. Porque às vezes é difícil tu descobrir se a pessoa tem um boletim de ocorrência, né? É difícil. Você tá conhecendo a pessoa, sempre não vai saber. Um Google, uma olhada nas redes o Jus sociais, Brasil, as fontes né? abertas, Jus Brasil, né? Principalmente essas pessoas que conhecem por aplicativo, sempre coloquem um nomezinho lá antes de continuar a conversa. O Jus Brasil, importantíssimo. Jus Brasil, o Google já dá tudo. Digita o nome do Google ali e vai aparecer tudo. Importante. Recentemente deixamos de contratar um funcionário porque ele tinha uma denúncia de Maria da Penha. Ele falou, não, esse é só um não. Não importa se você é o melhor vendedor do mundo, não vai entrar na... É justamente aquilo que nós falamos, né? Para o externo, para as pessoas na empresa, ele poderia ser um excelente funcionário, mas o que ele faz em casa? É. Né? E se a empresa não procura, não busca o histórico... Extremamente importante procurar o histórico. E deveria ser público. Em casos de condenação, assim, deveria ser público. Também acho. Né? Porque é aquela coisa, né? Principalmente para a mulher, ele vai se colocar como vítima, né? Para não buscar a história anterior, a ex vai ser sempre a ex-louca, né? Até que a atual se torne a ex e também seja a ex-louca. Né? É sempre clássica, né? Essa historinha, né? E aí a mulher não vai procurar informação, né? Ele vai contar uma história triste, vai se fazer de vítima. E aí, né? E aí acontece os casos, né? Acontece os casos. Doutora, eu sei que você já falou algumas coisas, mas vendo os casos em que você já trabalhou, existe um perfil de agressor? É esse perfil que nós comentamos sutilmente, né? A pessoa manipuladora, sem empatia, né? Um homem inseguro que precisa, digamos, diminuir aquela mulher para se sentir forte, né? Que trata a mulher como objeto, controlador,
né? Aquela pessoa que tem aquelas explosões, aqueles rompantes, né? E aí depois, eu tive Quebra um as dia coisas. difícil. Sim, começa quebrando alguma coisa em casa. Então, um sinal de alerta, né? A mulher está conhecendo ali a primeira coisa, já Deu vai soco ligando em sinais, paredes. Red flag, que chama. vai, Red acende a flag. luzinha de alerta ali e sigam a intuição. Porque as mulheres, nós temos intuição. Temos. Né? E às vezes vai, né? Tenta. Então, sigam a intuição. Que geralmente sexto ela... sentido. O sexto sentido. O sexto sentido não falha. Por que muitas mulheres demoram para denunciar? Justamente pela questão da dependência, não só financeira, como a psicológica. Essa questão da violência psicológica ser a primeira, ela é justamente para tirar a autoestima dessa mulher, a capacidade de denúncia, tirar a rede de apoio, afastar as pessoas dela, para ela se sentir isolada naquele relacionamento. E aí vem a frase, né? Se não estiver comigo, ninguém mais vai te querer, né? Porque Não tem ninguém. Não tem ninguém, porque tu é isso, tu é aquilo, coloca os defeitos naquela mulher, tu é uma pessoa difícil de lidar, tu é, né? Para a mulher se sentir presa ali, como se ele fosse a única opção. E aí, quando tem filhos, dependência econômica, né? Isso que nós falamos, preservar a família. Como é que tu né? vai criar teus filhos sem Como o pai? vai criar os filhos sem o pai? Quando, na verdade, o relacionamento tóxico, como é em casa, um relacionamento violento, É muito as pior. crianças estão sofrendo juntos, estão sendo vítimas e tendem a reproduzir, tanto a menina em aceitar um relacionamento abusivo no futuro, quanto o menino, talvez, em reproduzir essa situação de violência. Hoje eu tava ouvindo uma história, e eu não sei se eu já falei aqui pra vocês ou não hoje, mas em que a guria descobriu que o namorado, companheiro, marido, noivo, não sei, ele tava num aplicativo de namoro, Tinder, esses. E aí ela questionou o porquê. Aí ele falou assim: é que você é muito problemática. Eu estou te educando. E assim como você, existem outras mulheres que precisam ser doutrinadas. Meu Deus. E aí ela falou assim, que ela chegou num ponto de doença da dependência emocional que ela falou assim, será? Que ele falou com uma naturalidade tão grande que ela falou, será que não é verdade isso? Eu falei, então vocês imaginam a situação Mental. Imagina o que chegou para ela, né? Ser tão... tirar toda a capacidade crítica dela. Exatamente. Né? O nível de submissão àquele relacionamento para pensar que ela Tava errada. estava sendo a causa de uma traição dele. Imagina, É uma coisa absurda. sem pé nem cabeça. É absurdo. É um assunto difícil, né? A gente fica até meio tenso, assim, de falar realmente. Porque enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando. Mas imagina como fica a cabeça de uma mulher que está passando por isso, no sentido... e não só no depois, mas no ato de você ter a coragem de identificar que isso realmente é um abuso. Quando cai a ficha. Porque até então acontece com tanta naturalidade e frequência dentro da casa que tu normaliza aquilo. E deve ser um ponto muito difícil o momento que a mulher entende que não, o que eu tô passando não é normal. E até o ponto de criar a coragem de realmente, não, eu vou sair disso aqui. E o relacionamento, ele também não é nem num todo ruim, né? A gente olha como um relacionamento tóxico e pensa, ele deve ser horrível o dia inteiro. E não é. Não, porque tem a fase da lua de mel, onde Faz ele a lua de promete mel, que vai promete mudar, que vai mudar. Flores. né? Flores. Viagens. Isso, e aí a mulher tenta diminuir aquilo que ela viveu, né? Ela Exato. pensa nas coisas boas, né? E nós mulheres tendemos a olhar as coisas boas, né? Somos mais sensíveis, né? Temos essa questão mais maternal, até Somos aflorada, compreensivas somos também, né? Ah, não, realmente, ele teve um dia ruim, E ele aí, teve quando uma a semana mulher ruim. tem um sentimento envolvido, é mais difícil ainda para ela enxergar e romper. Ou ela vai romper porque teve essa força, foi para uma terapia, porque as amigas falaram, porque ela viu alguma informação e se enxergou naquela situação, ou por um ato extremo de violência. E muitas vezes também a mulher para e pensa, ai, mas eu já tô muito velha pra ter que ficar sozinha de novo, eu não vou encontrar ninguém. Já tô acostumada, né? Ou é isso, é nada. É porque, assim, não importa se é bom ou se é ruim. Se a gente é acostumado com aquilo, né? Não é vê o nosso perspectiva. natural. Exato, é Não o vê nosso perspectiva. natural. E aí aquela coisa, eu acho que esse caminho, né, de você sair de um ponto A para um ponto B, que é o mais assustador para a pessoa que está vivendo isso, né? Para você sair de Chapecó e ir a Florianópolis, né? Para tu chegar a Florianópolis, tu tem que sair antes. Decidir E trilhar um rumo que é assustador. Tu não sabe o que vai encontrar ali no caminho, né? Enfim,
pegando assim como um paralelo, né? E de fato, eu acho que para se tornar menos assustador, quanto mais informação e conhecimento, melhor, né? Ela tem que ter forças para romper o ciclo. Né? Isso é difícil. Forças para romper o ciclo. Doutora Marcela, a gente falou algo, mas queria que você me falasse um pouquinho mais, no teu dia a dia, o que você vê sobre as políticas públicas, o que está sendo feito para ajudar essas mulheres. Então, nós temos essas redes de apoio, né? Mas ainda é necessário um incremento, né? A questão de auxiliar essas mulheres na profissionalização, né? Vão para casa de apoio, mas conseguir um emprego, conseguir romper esse ciclo, conseguir ficar independente economicamente, que muitas ainda dependem economicamente, por isso mantêm o relacionamento ou voltam para o agressor, né? Depois de um tempo que não conseguem se manter sozinhas, não conseguem sustentar os filhos com a pensão, né? E acabam voltando. A questão do apoio psicológico também, né? Todas deveriam passar, todo mundo, né, deveria fazer terapia e quem é vítima mais ainda. Quem é vítima mais ainda. Os agressores, nós temos grupos reflexivos também para os agressores, eles são encaminhados já no deferimento da medida protetiva para os grupos. Olha só. Quando são condenados também são encaminhados. Isso também é importante para que eles reflitam, né? E muitos acabam enxergando. Que bom. Né? Que bom. Quando, né, tem que querer também, tem né? que querer. Tem que Quando querer também. querem mudar e melhorar, eles conseguem enxergar a situação. E alguns conseguem mudar. Que legal. Sabe que eu sou meio diferente, né? E eu, depois de um certo tempo, eu acho que foi depois desse caso que aconteceu comigo, começou a me chamar bastante atenção a questão da violência contra a mulher, né? E aí, toda vez que tem uma eleição, toda vez que tem... A gente tá em ano político de novo, né? Toda vez que tem alguma coisa, eu sempre vou dentro das propostas e eu olho nos candidatos. Quais são os candidatos que estão olhando para isso? E me chamou a atenção, porque Chapecó é uma cidade que tem um número alto, um número elevado de violência doméstica. E eu não vi os governantes terem uma pauta sobre isso. Não estou dizendo que a educação não seja importante, que a violência contra o animal não seja importante, não estou dizendo isso. Mas é algo que realmente precisa se ter uma bandeira, né? Precisa ser levantado isso e ser fomentado essas escolas para as mulheres, trabalho, porque a mulher, ela se sente tão incapaz que ela não se enxerga mais. Não vê uma solução. Exatamente. Então, realmente, essas redes de apoio, elas são muito importantes. Muitos acham que como tem a rede assistencial, CRAS, CREAS constituída, né, a saúde e questão do atendimento psicológico dá conta. Mas é mais que isso. É que é específico, né? É específico. Então, tanto políticas públicas para incentivar essas denúncias, para encorajar essas mulheres, né, a educação, né, em sala de aula, desde os pequenininhos, tratar este assunto, tem legislação prevendo, né, e os municípios, o estado tem que encampar isso, né, com palestras, com atividades, com uma educação para a igualdade, né, aí a gente vai conseguir romper o ciclo. Então, a educação tinha que olhar mais para isso. Está previsto em lei, mas ainda não é totalmente executado. O que está no papel é uma coisa que na prática a gente vê que falta ainda, né? É que é um assunto difícil, né? É como a gente falou aqui, não é algo que é prazeroso falar. A gente se sente incomodado em falar sobre isso. Mas é necessário. Mas é necessário. Tanto é que nós pensamos diversas vezes antes de trazer esse assunto em pauta no sexto. Por ser um assunto difícil de tratar, sabe? E daí a Cami citou teu nome e a gente falou, não, perfeito, vamos trazer uma pessoa que tem propriedade para falar sobre o assunto. Aqui, para que os nossos ouvintes, nossas ouvintes, elas tenham essa segurança de que tem gente olhando para isso. Porque não é só a gente conversando sobre isso, mas é que tem gente apoio, realmente... tem estrutura. E a impunidade é o que fomenta o crime. Não só a violência doméstica, né? O crime em geral. Se a pessoa sabe que não vai ser punida, ou que a probabilidade de uma punição é baixa, incentiva o crime. Claro. Então, no momento que esses homens souberem, vou descumprir a medida protetiva, aqui em Chapecó descumpriu, fica preso o processo inteiro. Então, descumpriu, a mulher denunciou e tem que denunciar o descumprimento, vai ficar preso. Que bom. Isso aí. Não importa quanto dinheiro o homem tenha, ele vai ficar preso. Que bom que isso é... E voltando para o assunto da educação, não existe como isso ser educado dentro de casa por um homem que agride a mulher dentro de casa. Então aí é na escola, não adianta, né? Infelizmente, isso precisa vir na educação escolar das crianças. Eu tenho certeza. A exemplo da violência sexual,
né? Quando se toca no assunto, com as crianças e adolescentes, acaba aparecendo denúncia. E quando se tocar no assunto da violência doméstica, for trabalhado, essas crianças vão denunciar o que acontece em casa. Porque eles procuram a direção da escola, eles procuram a professora para contar, porque eles têm essa relação de confiança com a professora. Muitos casos de abuso sexual e de violência infantil, né, tanto física quanto sexual, são descobertos assim. Porque tem uma palestra na escola, a criança se enxerga como vítima e ela vai procurar ajuda. Olha só. Às vezes até na inocência, né? A minha mãe é professora aposentada agora. E ela sempre deu aula em escolas carentes, em bairros carentes. E teve uma vez que aconteceu o desaparecimento de uma mulher, que era mãe de um aluno dela. E eles estavam fazendo as buscas, e uns 2 dias depois, o aluninho falou, ele era bem pequenininho, ele falou pra ela, ele falou, prof, foi o meu pai. Ele falou, meu pai matou minha mãe. Meu Deus. Que horror. Ele contou. Então, isso é fortíssimo, exatamente. Mas é porque... E a criança na inocência também, né? De falar, pela confiança na prof. Confiança na professora. Então, eu acho isso, ao mesmo tempo, assustador, mas ao mesmo tempo muito bom, porque a gente sabe que pode ser que esteja aí a semente para que a gente consiga olhar mais para isso e diminuam esses dados, esses casos, né? Com certeza. Doutora, a gente tá falando muito de cultura, de educação, e a gente também tá falando do machismo que é arraigado, que é intrínseco à nossa cultura, né? E eu queria saber de ti, como mãe, mulher, eu sei que você está à frente de vários projetos, eu sei que você luta todos os dias por várias mulheres, ou seja, sentiu alguma situação, o machismo presente? Várias situações. Várias situações. Porque é um ambiente predominantemente masculino, né? Geralmente é mais velado, né? Então, assim, ó, aqueles olhares, né? Eu digo que, às vezes, né, nós temos que provar que, apesar de sermos mulheres, nós somos competentes. Nós ainda passamos por isso, né? Porque não nos enxergam como iguais em competência, né? Principalmente no âmbito criminal, né? Vai fazer um júri, geralmente o júri era mais masculino, né? O timbre da mulher, o timbre de voz da mulher, né? A capacidade de resposta. E a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, né? O lugar da mulher é onde ela quiser estar. Isso aí. Isso aí. Doutora Marcela, eu quero te agradecer pela disponibilidade. Sei que a tua agenda é super corrida, pela clareza e principalmente pelo trabalho sério que você faz todos os dias. Trazer informação com responsabilidade faz totalmente a diferença. E faz a diferença para muitas mulheres. Eu acredito que essa entrevista aqui hoje vai ser bem relevante e vai ser muito legal. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade. Coloco as promotorias, tanto a 12ª Promotoria de Justiça de Chapecó, que é a minha, quanto a do colega 15ª, à disposição das mulheres, né, que precisarem, que quiserem informações, que quiserem denunciar. Nós estamos sempre de portas abertas para acolhê-las e para auxiliá-las. Obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada. Gente, mas antes da gente seguir, eu queria muito falar sobre a Casa Vivaz, que a gente acabou de ganhar um presentinho, inclusive, maravilhoso. Muito obrigada, pessoal. A Casa Vivaz tem eletrodomésticos maravilhosos e incríveis. Não é só porque eu sou arquiteta, mas também porque eu sou uma pessoa que gosta muito de cozinhar. Então, todo mundo precisa vir até a Casa Vivaz, pelo menos para dar uma olhada, para conhecer os produtos que tem aqui, porque eles realmente são incríveis. A Beatriz até comentou que ela queria jogar tudo na casa dela fora. Tudo fora. Eu quero fazer tudo novo. Trocar tudo. Para comprar todos os eletros novamente aqui na Casa Vivaz. Então, muito obrigada de novo, pessoal, tanto pelo presente quanto pelo espaço incrível. Depois de uma conversa tão importante e tão necessária, a gente acredita na informação, mas a gente também precisa respirar. E agora é hora de mudar um pouquinho o ritmo, porque reflexão também precisa de leveza. E quando o assunto é comportamento, opinião e ponto de vista diferente, vocês já sabem. É hora do nosso quadro mais polêmico, o Treta Box. Janine, vem pra cá e começa uma treta pra gente. Gente, primeira coisa, hoje não vai ser Treta Box, hoje vai ser Treta Bowl. E é um bowl da Le Creuset apenas, aqui da Casa Vivaz. E nem vou falar muito, as perguntas estão incríveis. Eu posso começar? Pode. Vai. Então eu vou começar. E eu vou escolher a Vitória. Adoro. Vitória falou tão pouquinho hoje, por isso. Tá bom. Já passa o bowlzinho lá pra ela. O nosso Treta Bowl. Eu gostei da Pode ideia. bater na mesa. Vitória, relacionamento saudável. Precisa de senhas compartilhadas ou isso já é desconfiança disfarçada? Eu amo o Treta Box. É o meu quadro favorito no mundo inteiro.
E hoje foi você que fez essa pergunta, né? Repete a pergunta, por favor. Relacionamento saudável precisa de senhas compartilhadas ou isso já é desconfiança disfarçada? Ah, eu não queria ir pro depende, mas eu vou começar Não por isso. pode Não pode. Eu vou começar Pode. pelo depende ficar em e cima daí do depois eu Melhora, tá. depois eu tomo um partido. Partido. É que eu acho que depende muito do que o casal combina. Se os dois combinam que eles querem compartilhar as senhas, é importante que as senhas sejam compartilhadas. Se combinado não sai caro. Agora, se pro casal já soa esse compartilhamento de senhas como uma desconfiança, aí eu já vejo que não é legal. Né? Então, depende muito do casal e do que o casal... E pra você, Pra mim, eu prefiro sem senhas. Melhor não ter. Às vezes os olhos não veem, o coração não sente. Exato. Os olhares julgadores que nós olhamos agora foi ótimo. eu já tava esperando essa resposta, Vitória. Sério? Não posso quebrar tudo. Você seria o contrário? É que sabe o que eu vejo a senha? Às vezes até pra alguma emergência. Eu concordo. Emergência de ciúme. Isso, quando eu tô louca. Entendi. Olha, eu vou falar que eu tenho um karma que todas as vezes que eu peguei o celular do meu marido, que a gente tem as senhas compartilhadas, ele sabe a do meu e eu sei a do dele. Porque volta e meia o meu tá sem bateria e ele precisa do... a gente precisa acessar o dele pra ficar rolando rios na cama, né? E isso é muito comum, inclusive. Mas eu tenho um karma que, assim, eu nunca mais olhei o celular do meu marido, nunca mais olhei o WhatsApp ou o Instagram em tom de desconfiança, porque toda vez que eu faço isso, eu tenho aracnofobia, né? Aparece uma aranha. Tá falando sério? Eu No tô falando celular sério. ou- Não. No plano No físico. mundo. De verdade, aranha mesmo? Aranha? De perninha? Amiga, isso não pode ser verdade. Foi muito além essa resposta. Eu acho que o Zonta deve ter algumas aranhas escondidas. Olha, ele deve ter um saquinho de aranha, com certeza. Isso começou a ser a primeira vez, a segunda vez eu falei, cara, isso não pode ser coincidência, isso. Não pode. Ele é o Homem-Aranha. Cada um com as suas fobias, né? Cada um com as suas fobias. Não, a fobia da aranha eu super entendo, mas apareceu uma aranha quando ela pega o celular do marido, pra karma. mim, É karma, é o universo me dizendo que eu não podia estar fazendo aquilo. pode ser. Mas pra mim, sim, é compartilhada. Mas assim, eu não sinto necessidade de ter a senha. Não? Não. É isso, não por necessidade, mas assim, se precisar, tá ali. Aconteceu alguma coisa, preciso, entendeu? Mas deixa eu posso complementar a pergunta? Sim. Me autoriza, host do Sim, Treta, pode. Treta Bowl. Por que não ter também? Tipo, por que você acha bom Boa. não ter a senha? Porque ela não quer, gente. Vamos Deixa deixar a a menina. Deixa eu fazer a pergunta. Meu Deus. Tem Advogada. motivo, assim? Não, eu acho que se for o combinado, assim, vamos ter senhas, daí as duas pessoas decidem ter as senhas, mas se de repente, não é importante para nenhum das duas pessoas terem as senhas, não tem porquê. Eu acho que é mais por isso, assim. Não Só é por algo ser assim- combinado ou não, né? É o combinado mesmo, não é algo assim, tipo, não quero ver. Tá. Até porque eu acho que se a pessoa quer trair, mentir, Ela com vai senha, fazer isso de senha ela vai qualquer fazer de forma. qualquer jeito. Daí, Eu se tu, acredito tem a, muito se tu tem a senha, ela paga, né? Não, eu sei que ela tem a senha, não vou pagar. Mas pelo menos os outros jogam uma aranha. Cara, eu vou ter que conversar com os outros sobre. É o outro, vai ter que conversar com o meu universo astral. Que horror. Vai, Vi, agora é você. Bora. Eu vou Escolhe alguém, vou te antes. devolver, Nossa, tá bom. tá bom? Foi pessoal? Foi. Eu adoro. Boa. A independência financeira fortalece o casal ou muda completamente a dinâmica de poder? Cara, e essa veio pra mim, né? Putz, é verdade, eu não tinha pensado que eu teria que responder uma O delas. universo devolve. Gente, Minha vitória também. cara, minha opinião, eu acho que 60% nem da mesa vai gostar, mas eu acho que muda a dinâmica. Como assim? Eu acho que quando a mulher é muito mais independente financeiramente do homem, muda a dinâmica. Muda. Por várias coisas, por ego, enfim. Mas eu acho que muda. E é isso aí, não vou mais falar sobre. E Essa é a minha vai opinião. muito daquilo que a gente falou um pouquinho na entrevista, né? Da dependência financeira e da manipulação financeira. Sim, total, tem tudo a ver, tem tudo a ver.
Tudo a ver. Tá, agora eu tenho que escolher, não vou responder. Beatriz. Nossa, tudo a ver com o que tu falou. Colocar limite cedo. Evitador ou a gente ainda tem medo de parecer exagerada? Eu acho que colocar limite cedo é imprescindível. Eu sei que tem muitos relacionamentos que começam muito cedo. Então, as pessoas nem sabem quais são os seus limites quando começam a se relacionar com aquela pessoa. Só que você ser aberto na comunicação o suficiente com o teu parceiro para falar: isso me incomoda, isso eu não gostei quando você fez isso, eu prefiro que você não faça, ao invés de gritar e brigar, porque a gente já falou isso num outro episódio. A briga, ela é a ignorância da comunicação, né? Sim. Tu não chega numa briga sem você não ter falado assim: tá, fiquei quieta, não gostei do que falou, pausar. Esses ânimos vão voltar ao normal e eu vou falar: eu não gostei da forma como você falou comigo, eu prefiro que você não grite mais. Porque desde a minha infância, eu ouvir meu pai gritando é algo que me dói, é algo que me machuca. Então, grito pra você. Grito pra mim hoje é um limite inegociável. Não tem grito na minha casa. E isso eu deixei bem claro pro meu marido. Só que quando eu era adolescente, obviamente, isso nem passava pela minha cabeça, né? A gente precisa de uma trilha de autoconhecimento para entender que isso veio da minha relação com o meu pai, para poder dizer para ele: olha, amor, não assim. Tá? Tu pode falar de qualquer forma, outras formas possíveis, mas grito e palavras desrespeitosas aqui dentro de casa, não. Então, sim, colocar limite cedo é importante. E é um desafio, essencial. né? E é um desafio. No início rola toda uma performance, né? Tipo assim, a gente quer agradar, a gente quer mostrar assim que a gente é legal, que a gente, nem me incomoda com eu isso, sou muito né? tranquila. Mas se a gente não impor os limites logo no início, tipo, a gente acaba deixando o outro, na verdade, né? Definir os nossos limites, né? Nossa, verdade. E aí, E os limites combinados, né? exato. E a maturidade, ela vem também pra te mostrar que o teu limite, ele não é, tu não pode ser egoísta com o teu limite. Não, vamos lá, vamos conversar, vamos, né? Ele gritou comigo um dia, eu não vou sair de casa porque ele gritou comigo um dia. O limite de um termina onde começa Isso o do outro e vice-versa. E, né? E tu sabe que isso pra mim também sempre foi muito difícil. Porque eu sempre fui a pessoa que Não quero mais. nem sabia, exato, eu nem sabia direito dos meus limites, mas quando a pessoa também não sabia, que nem eu sabia, mas quando algo me incomodava, era assim: então não quero mais. E virava as costas e ia embora. E com uma facilidade absurda, sabe? Mas por bloquear alguns sentimentos, enfim. E isso é muito difícil. E depois, com o tempo, graças a Deus, a gente envelhece, né? Porque se a gente tá envelhecendo é porque tá dando certo. Mas quando a gente consegue amadurecer, que eu comecei a pensar, eu falei: tá, calma, né? Não é assim, tudo eu vou virar as costas, tudo eu vou dizer, então não quero mais se não é desse jeito, ou não gostei disso. E a gente leva tempo pra entender, como a Vi falou, da questão do limite, da gente mesmo pensar: poxa, esse é o meu limite, a pessoa precisa saber o meu limite, ela precisa estar ciente ser comunicada do que vai me incomodar, do que vai me fazer realmente virar as costas. E também a gente não age mais como criança, né? E quanto antes souber desses limites, no sentido de ter o autoconhecimento de você saber dos teus próprios limites, evita muito relacionamento que você não teria se você já soubesse antes. Sim, exato. Fala: viu, lembra que eu falei que isso aqui é... Aí a pessoa: nossa, verdade. Perdoa, não foi minha intenção, não vou fazer mais. É que relacionamento é construção, né? E os combinados, né, gente? Porque é aquilo que Combinados não sai a caro. gente já falou isso em outro episódio, né? Da entrevista pro relacionamento. Então, A minha pergunta vai ser para a Letícia. tá bom? Vamos lá. A sociedade ensina a mulher a ser forte, mas ensina a pedir ajuda? Falamos sobre isso na entrevista, né? Eu acredito que a sociedade ensina muito pouco hoje as mulheres a pedirem ajuda. E isso, vou repetir o que eu falei antes. Deveria ser ensinado na escola, porque não tem como uma mulher pedir ajuda, aprender a pedir ajuda, sendo que ela teve uma criação onde o pai batia na mãe, onde via a mãe sofrer e ouvir calada.
e depois ela cresce, cria aquilo como normal na cabeça dela, ela não tem como aprender a pedir ajuda nesse formato. Então, o melhor formato hoje que eu acredito é ensinar as crianças. Ter realmente esse ensino dentro da escola, de ensinar às crianças o que é normal e o que não é. Lê, e eu vejo até do pedir ajuda em coisas pequenas, tá? Nem em Sim. casos extremos de violência. Mas o pedir ajuda pra coisas básicas. A gente não pede ajuda umas para as outras. Ah, mas em casa eu peço. Porque o meu excelentíssimo fala que é só ele estar em casa que eu não consigo erguer o galão de água sozinha, né? Então eu peço. Eu não consigo pegar uma taça sozinha em casa. Então eu acho que eu aprendi a pedir. Sim. Sabe? Mas é justamente sobre isso. A gente tem que aprender a pedir ajuda e aprender a ser cuidada, aprender a receber as coisas. Porque nós fomos ensinadas a ser mulheres fortes. Nós fomos Autossuficientes, ensinadas que a gente precisa saber fazer as coisas sozinha, se virar. E a gente quer ser cuidada, né? Então, eu hoje eu É posso dizer instintivo, que, né? que eu sei pedir ajuda. Próxima. Bora. Vamos para Camila. Falta a Cami e a Carol, né? É. Só, já foi. Camila. Gostei. Ciúme é prova de amor ou prova de insegurança mal resolvida? Segurança mal resolvida. Depende, não é depende. Não é depende. Não, é insegurança mal impossível, resolvida. depende. E Justifique sua por quê? resposta. Isso, e eu sou ciumenta, tá? Então. Discorra sobre. É que assim, gente, não tem como. Quando tu tá dentro de um relacionamento e o relacionamento, ele é aquilo que a gente tava falando. Ele é seguro. Os combinados são claros. A gente consegue entender aonde vai o limite da outra pessoa. É óbvio que medo de perder a pessoa vai ser intrínseco, né? Tá junto. Não tem como você gostar muito da pessoa e você imaginar que... E não se importar, né? Exatamente. Mas é uma linhazinha assim, ó, bem tênue. Entre você chegar e você externalizar isso ao máximo. Porque senão a pessoa não tem vida. Viu? Mas nem um ciúminho, nada. Ah, ela sim, né? Porque ela é ciumenta. Eu ela sou falou. ciumenta? Então, um Não, ciúminho ciúme leve. faz parte do meu relacionamento. Todo mundo tem ciúmes. É, de todo mundo, exato. Mas não quer dizer que não seja por insegurança. Sim. Tá, Mas, tá, é, entendi, nesse mas viés, é exatamente a insegurança, porque eu tenho medo de perder. Eu não quero perder, entendeu? Ela é ciumenta e ela admite que ela é ciumenta. Tá. Porque eu também acho que eu sou ciumenta. Todo mundo é. Eu acho que todo mundo é ciumento de uma maneira. Só acho que maneira que tu lida com isso. Como que tu vai lidar com o teu ciúmes? Tu vai brigar, tu vai xingar, tu vai fazer a pessoa... Vai controlar a pessoa de alguma maneira por conta do teu ciúme? É que colocar um rastreador no carro e ficar funcionando no WhatsApp. Não da pessoa. pode botar rastreador? Eu ouvi dizer que não. Ah, tá. É crime. Esse tá. Limite do ciúme, check. A nossa advogada tá dizendo que é crime. Tá bom. E Obrigada. trazendo até para um lado da psicologia, tem alguns teóricos que falam que o ciúme é, de certa forma, uma ansiedade. Ansiedade. Faz bastante sentido. Tá. Sim, porque tu tá com medo de uma coisa que, na teoria, não é real, né? É fofinho às vezes, né? Um ciúminho, tipo, leve. É isso aí, acho que a Camila... Não, mas eu acho que realmente, assim, um ciúminho de leve, todo relacionamento saudável tem. Porque é a questão de você ter medo de perder. Mas agora, tornar isso brigas horrendas, tornar isso manipulação, colocar um rastreador no carro, tipo, isso já é um... Gente, eu tava brincando, pelo amor de Deus. Em hipótese alguma, colocaria rastreador no carro de ninguém. Só pra deixar bem claro. Clonar o celular da pessoa, já Também não faria. Mas só externalizando uma pergunta que me vem em mente agora. Vocês acham que as redes sociais deixou as pessoas mais ciumentas ou só externalizou o que elas já sentiam? Nossa, não Eu esperava acho que deixou mais ciumento. Sabe por quê? Porque, olha só, no Instagram, quando a gente vai curtir um negócio que a gente acha legal, é um coração. Né? Podia ser qualquer outro símbolo, mas bichão. coração. No Facebook tem a carinha feliz. É um coração. Eu acho que isso já traz uma conotação diferente, que tu gostou, assim. Daí eu acho que a rede social, ela amplia, sabe? Uma pessoa que já tem um pouco de ciúme, ela fica... Olha aquele coraçãozinho a mais, tipo... Aumenta, entende? Claro. E é uma vitrine, né? Eu ia falar, e é um cardápio, né? Eu acho que isso também. No passado você não tinha Acesso. acesso a olhar para
o marido da outra, de uma amiga, ou pra esposa de um amigo, e falar assim, nossa, que bonito que você está nessa foto. E responder Exato. os stories. E responder as histórias. Exato. Pesado. Visualização única. Eu acho que as redes sociais deixam a gente mais Visualização ciumento. única, horrível. Então, eu acho E que deixa, nessa né? do ciúme entra também, por exemplo, aquilo de você não postar nada com a outra pessoa. Mas vocês sabem que tem aquele negócio lá do visualização única ali dos stories. Tem uma ferramenta dentro do Instagram que até estavam falando que a Meta odeia os traidores. Que você consegue descobrir quais são as maiores interações que tem entre as pessoas. E tu descobriu isso como? Apareceu. Procurando no O algoritmo te entregou isso por Apareceu. algum A motivo. Meta, Simplesmente. a Meta sabia que eu ia falar sobre isso hoje. Isso. E te mostrou. Te mostrou, entendi. E tu viu se funciona? Não. Não testei ainda. Ela testei deixa pra testar ainda. quando chegar em Ainda casa não hoje à testei. noite. Não testei, mas vai que né. Bora? Pra Bora. próxima? Agora é pra cá. Relacionamento transparente exige maturidade? A gente foi ensinada a desenvolver essa maturidade emocional? Transparente em que sentido será? num relacionamento, amiga. Acho que em tudo. É. Porque pra mim não existe relacionamento não transparente. Já começa por aí. Tipo, se não é transparente, não é relacionamento pra mim. É um dos meus inegociáveis, né? Então, eu acho que sim, exige maturidade. Mas eu acho que a partir do momento que partindo do pressuposto que as duas pessoas elas querem estar num relacionamento transparente, elas também, não sei como que eu posso dizer isso, fica mais fácil para ambas se colocarem de uma maneira em que não vai trazer prejuízos e situações de desgaste, porque você já acordou lá no início, né? Já é um negociável teu e, consecutivamente, do teu par também, né? Porque vocês combinam ali, tiveram um tempo de ver que vocês realmente combinam, de que tá tudo certo e tal. Então, eu acho que é isso, assim. Agora, se a pessoa tem um relacionamento que ela não conhece direito a outra pessoa... Claro, a gente vai conhecendo, né? Mas assim, que a pessoa mente desde o início que ela é transparente e ela não é. E depois ela vai descobrindo isso. Mas às vezes, sabe que tem também? Às vezes a gente até se relaciona com alguém que é transparente, mas às vezes a gente nem tá preparado pra essa transparência toda. E isso também pode acontecer. Sabe? Às vezes a pessoa, ela realmente é muito transparente. E isso também às vezes incomoda. Às vezes a gente tá acostumado com um confortinho ali de tu ouvir uma inverdade mais acolhedora do que uma verdade dura, sabe? Tipo, tu não tá gorda? Em tudo. Tipo, por exemplo... Oi? Exatamente Não, isso. isso daí é uma questão de inegociável, não, mas é inegociável em relacionamentos no geral. Homens nunca falam que a mulher tá gorda. Mas É, olha pelo só, amor de Deus. Bia. Mas é que olha só, claro, você não vai Meninos chegar da pra sua produção namorada e tá falar olhando assim, aqui, ó. você tá gorda, amor. Não, você não vai falar isso. Mas eu quero dizer que até no momento de uma realidade. Cara, às vezes realmente a pessoa tá... Eu vi o Guto Galamba, acho que é falando sobre isso, não sei se vocês conhecem ele. E ele fala sobre, porque ele recebeu uma pergunta, que o cara fala, a minha esposa, ela tá... Ele comenta alguma coisa do peso e tal. Ele fala, daí como é que você reagiria? Porque pra mulher é mais difícil de ouvir. E ele fala, eu ajudaria. Ela é minha esposa, eu amo ela. Eu falei, olha só, eu acho que você precisa se cuidar mais, a tua saúde, enfim, uma conversa difícil, que às vezes torna a vida mais fácil. E ele falou... a forma de como fala. É, a forma, claro. E isso é o quê? É tu ser extremamente transparente, né? E tu falar uma verdade dura, só que às vezes a gente também não vai estar pronta pra ouvir, né? Tipo, meu Deus, realmente estou descuidada com a minha saúde, preciso... e também não é fácil, então às vezes é uma transparência difícil. E isso é uma dura. coisa que eu vivo no meu relacionamento. Transparências duras. Transparências duras. E é Todos difícil, os né? dias. Por isso. Eu e o William. Em vários aspectos. Parece que... Inclusive agora, meu amor, a gente precisa resolver. Né, uma DR aqui. Lembrei de algumas coisas durante o episódio. E anotei. Mas eu acho que é mais fácil, né? Fica mais leve. Porque se tu fica se privando de falar as coisas,
Enfim, torna o convívio do dia a dia mais difícil no geral. Vocês preferem ter DRs menores ou uma DR longa? Menores. DRs menores. DRs menores. Vocês gostam de DR? Não. Sim. me livre. Sim, porque eu é o que gosto, resolve. sim. Médio. É que DR é necessária, né? É o que resolve. Ai, Se então tu não bom. tá discutindo, você tá velando. Se você tá velando, vai virar uma bola de neve. Faz parte também dessa vida do assumir a verdade e tudo mais. Então, Da construção, E da né? maturidade. não que eu do goste da relacionamento. DR em si, mas do que ela causa. Do resultado dela. resultado Eu dela. acho que DR me remete à briga, né? Sim. Tipo, DR me remete à briga. Não, mas discutir a relação, amiga. Tá. Mas aqui remete um pouco. Eu entendo a Tipo, pra mim, Janine. discutir é tu discutir, tu tem uma discussão. Sabe que Eu gosto de encarar como uma conversa difícil, que é necessária pra que a vida seja mais fácil. Uma DR? Tá bom? Então eu gosto de Pode DRs. trocar o nome, gente. Não tem problema. Mas Tá, não, uma mas DR. então sim, gente. Que eu fui a única que falei que não gosto. Mas não, pensando bem, claro que eu gosto. que assim, eu falo igual um... eu tenho uma premissa. Que um relacionamento é quando duas pessoas decidem caminhar a mesma estrada. E dentro dessa estrada vai ter pedrinhas, vai ter percalços, vai ter... E eu sempre falo isso. Entrou a pedrinha aqui, eu faço questão de querer tirar ela. Então, Sim. por mais difícil, por mais incômodo que seja, Sim. eu vou falar, viu, meu anjo? Vamos sentar, vamos conversar. Mais ruim que seja. Sim. E às vezes, talvez num tom até não tão legal. E ele também. A partir do momento que eu fico, essa pedrinha aqui nem faz tanto. Uma hora ela vai ficar gigante. Ela vai... Só que também tem a questão que às vezes a pessoa não fala mais e deixa a pedrinha porque ela já desistiu. Sim, geralmente, né? Quando tu não quer mais conversar sobre é porque... Daí acabou. E às vezes também a gente tem que cuidar pra que nem tudo se torne uma pedrinha. Nem tudo se trava em pedrinha. Senão Não é... ser chata, né? Aquela questão senão que a todo gente já dia vai falou ser uma também. DR diferente. Tipo, É verdade. poxa, tudo é uma pedrinha. Tipo, não seja chata. Sim, escolher as batalhas, né? Isso, exato. É o que realmente é uma batalha pro casal. Pra encerrar o episódio de hoje, fica o lembrete do nosso combinado aqui no Sexto Sentido. A gente fala sobre tudo. Sobre o que é leve, sobre o que é difícil, mas sobre o que precisa ser dito. Hoje a gente falou de algo que muitas vezes começa pequeno, mas cresce em silêncio. Falamos sobre sinais, sobre limites e sobre respeito. Violência contra a mulher não é um problema só da mulher. É um problema cultural, de educação e de responsabilidade coletiva. Que o nosso sexto sentido não sirva só para desconfiar, mas para agir, para proteger, para acolher. Quero agradecer novamente todos os nossos patrocinadores: Casa Vivaz, Inviolável, Les a Les, Shopping Pulse e Óticas Diniz. Se esse episódio fez sentido para você, segue a gente nas redes sociais, no YouTube e no Spotify. Informação também é cuidado. Até o próximo Sexto Sentido. Tchau!